Uma filmografia que só tem filmão. Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes. E para encerrar de forma quase definitiva o nosso especial do Christopher Nolan, chegou a hora aqui de fazer um ranking inteiramente pessoal, subjetivo, do pior ao melhor de todos os filmes que o Nolan dirigiu a partir de Following até a estreia do novo Oppenheimer. Mas antes, eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Bom, vamos lá, essa é uma lista particularmente difícil de montar, porque, sendo bem sincero com vocês, eu gosto de todos os filmes do Christopher Nolan. Eu acho que mesmo o filme que está em último lugar dessa lista ainda é bem acima da média, ainda é muito legal. Eu acho que o trabalho do Nolan é muito consistente e ele foi se mostrando ao longo dessas décadas, ao longo da evolução dos filmes dele, um cara muito inteligente, muito habilidoso, e eu lembro a vocês que essa é só minha opinião pessoal. Então, vamos lá, começando em 12º lugar com Following, de 1998. O primeiro filme que o Christopher Nolan dirigiu, é um exercício de guerrilha, de cinema experimental, e que, assim, não é um filme ruim. Eu acho que ele mostra que você pode fazer muita coisa com recursos limitados, com um elenco que não está 100% afinado com o material, mas ainda assim é uma história muito legal, ela é inventiva, você já vê vários traços da personalidade, dos vícios narrativos do Nolan já nesse filme, que é uma história bem interessante sobre um cara que segue pessoas na rua e acaba se envolvendo aí com um ladrão, com um invasor de lares. É um filme bacana e eu acho que eu deixo ele em último na lista simplesmente porque é só um cartão de visita, assim. Eu acho que tudo que a gente veria mais pra frente fica mais interessante. Em 11º lugar eu coloco Tenet, de 2020, o mais recente dele até o lançamento do Oppenheimer, e que, assim, como eu comentei na minha crítica, é um filme onde o Nolan parece estar se divertindo, experimentando conceitos e não muito preocupado em saber se você está entendendo ou compreendendo as regras e a história desse filme de espionagem que praticamente serve como o ensaio de James Bond 007 dele. Eu acho que o conceito de inverter o tempo rende cenas espetaculares, cenas de ação muito criativas, muito inventivas. Eu gosto da dinâmica do John David Washington com o Robert Pattinson, mas eu também não tô 100% alinhado com o que a história tá querendo dizer, com o arco da Elizabeth Debicki, com o vilão do Kenneth Branagh, mas ainda assim eu acho que é uma experiência que pra mim consegue superar os problemas e inconsistências do roteiro através da experiência bombástica da trilha sonora do Ludwig Göransson e da inventividade das cenas de ação. Em 10º lugar eu coloco Insônia, de 2002, o primeiro grande filme de estúdio do Christopher Nolan, a entrada dele na Warner Bros., que serve como remake de um filme sueco estrelado pelo Stellan Skarsgård, aqui colocando o Al Pacino como um policial no Alasca que, né, como o título sugere, não consegue dormir e acaba se enrolando aí numa conspiração quando ele está procurando um serial killer, que é interpretado de forma magistral pelo Robin Williams. O Insônia foi o único filme do Nolan que eu não comentei aqui no canal esse ano, porque eu tinha feito um vídeo especial no ano passado, os 20 anos de Insônia, e eu mantenho a minha opinião. Eu acho que é um thriller sólido, tem um roteiro muito bem amarrado, é uma direção muito segura do Nolan, ele aproveita muito bem a ambientação no Alasca, aquele dia pela noite, o senso de paranoia e de destruição da mente do Al Pacino, que tá fantástico nesse filme. Eu acho que foi uma forma perfeita do Nolan balancear a origem dele de cinema independente de escala menor com uma produção de estúdio um pouco mais sofisticada, que tem uma história bem padrão de policial indo atrás de assassino, mas onde ele consegue achar umas nuances bem interessantes, principalmente aí pela dinâmica do Pacino e do Robin Williams. Em 9º lugar eu coloco Batman, o Cavaleiro das Trevas Ressurge, de 2012, a conclusão da trilogia do Cavaleiro das Trevas, que muitas pessoas têm vários problemas com ele, né, como a duração, como a quantidade de personagens, as linhas narrativas, e beleza, eu não descarto vários desses problemas. Eu até comentei no meu vídeo que o Cavaleiro das Trevas Ressurge precisaria de uma hora a mais, de uma meia hora, de um pouquinho mais de tempo para desenvolver aqueles personagens, aquela situação mais extrema, mas eu não posso negar, eu acho esse filme épico pra caramba. Eu adoro o desfecho da história, eu gosto de como a jornada do personagem do Bruce Wayne e do Christian Bale chega num momento bem desesperador, bem mais dramático, onde os riscos são muito mais inacreditáveis, ao mesmo tempo em que você tem esse vilão formidável aí, o Bane do Tom Hardy, a mulher gato da Anne Hathaway, tudo com a condução sempre muito afiada do Nolan.
para fazer cenas de ação com veículos de verdade, com uma escala gigantesca e que pra mim encerrou de forma muito digna essa trilogia maravilhosa. Em oitavo lugar eu coloco O Grande Truque de 2006, um dos filmes mais subestimados da carreira do Nolan, que mostra aí essa rivalidade entre dois ilusionistas, o Christian Bale e o Hugh Jackman, numa história que é bem sombria, ela é bem imprevisível. Você tem dois protagonistas meio difíceis de gostar, de torcer, porque ambos fazem coisas bem desagradáveis, mas é um tipo de filme diferente do Nolan, né? Dentro do sistema de estúdio, ele consegue fazer um thriller sobre obsessão, sobre os limites da ciência, que vai caminhando aí através de uma narrativa apropriadamente não linear, com flashbacks, flash forwards, linguagem paralela, até chegar a um clímax que é simplesmente insano. É uma das melhores reviravoltas que vi num filme na vida, talvez. É aquele tipo de final que você não consegue antecipar. Você olharia para esse filme e você falaria: poxa, eu não acredito que blank, isso aconteceu, de forma alguma. Eu acho que assim como o Truque de Mágica, como o personagem do Michael Caine vai narrando ao longo do filme, O Grande Truque tem uma narrativa que vai se desdobrando e se revelando aí, muito complexa e muito bacana de assistir. Em sétimo lugar eu coloco Interestelar de 2014, quando Christopher Nolan finalmente fez um filme de viagem espacial e pôde prestar todas as homenagens possíveis ao 2001, Uma Odisseia do Espaço, do Stanley Kubrick. Eu acho que Interstellar é um ótimo casamento do tipo de cinema mais cerebral, de conceitos de ciência, de buracos negros, dimensões paralelas, com um lado emocional muito forte, através do arco do Matthew McConaughey e da Mackenzie Foy, essa história de pai e filho, que é um tipo de emoção que a gente não tinha sentido em nenhum dos outros filmes do Nolan até então. Eu acho que isso funciona muito bem, é uma aventura bem ambiciosa, bem surpreendente, com vários obstáculos interessantes pelo caminho e, obviamente, né, um senso de execução técnica e de escala, com fotografia IMAX e efeitos visuais muito impressionantes, para colocar o espectador num tipo de viagem espacial meio que diferente de tudo que a gente tinha visto até então, né? Pelo menos pra mim, a experiência de ver Interestelar no cinema é uma das melhores da minha vida, ainda mais contando com aquela trilha sonora sublime do Hans Zimmer, né? Com o órgão, com o piano. Acho que apesar de ser um filme imperfeito, o Interstellar tem alguns dos maiores ápices que o Nolan já fez como diretor. Em sexto lugar, eu coloco Batman Begins de 2005, o início da trilogia do Cavaleiro das Trevas, a entrada do Nolan pra revitalizar e revolucionar o cinema dos super-heróis, né? Eu acho que isso é inegável. Eu acho que o Nolan conta uma história de origem perfeita para entender a psicologia do Bruce Wayne para se tornar o Cavaleiro das Trevas, essa análise do medo, da filosofia, dos vilões, de tudo que cerca esse protagonista dessa Gotham City que é deplorável, perfeitamente executada. Eu acho que apesar do Batman Begins ter boas cenas de ação, ter bons momentos de filme de quadrinho, o que mais me surpreende nele é esse cuidado muito grande com o Bruce Wayne. A performance do Christian Bale é excelente, todas as etapas de construir o uniforme do Batman, de criar o conceito de um medo pessoal que vai ser usado como arma contra os criminosos, eu acho que isso compreende o Batman como poucos filmes assim, e pra mim permanece aí como um dos grandes filmes de origem do gênero. Em quinto lugar eu coloco Memento, Amnésia não, Memento, filme de 2000 estrelado pelo Guy Pearce, que é basicamente o filme que coloca o nome do Christopher Nolan no mapa. Eu adorei revisitar o Memento esse ano porque toda vez que eu vejo esse filme, eu literalmente aprendo uma coisa nova e às vezes eu vejo que eu li o filme de uma forma como não era pra ser lida, né? Eu acho que é uma história muito interessante sobre esse cara que tem uma condição bem complicada, onde ele esquece informações novas, né? Ele tem uma memória de curto prazo e pra complicar mais a situação do personagem e da história, o Christopher Nolan conta essa história ao contrário, onde cada cena acaba e leva à anterior. Então, é um verdadeiro quebra-cabeças, é um jogo de gato e rato, onde você não sabe necessariamente se você está seguindo perseguidor ou perseguido. E eu acho que o Nolan e o Jonathan Nolan, né, o irmão dele também roteirista, conseguem aproveitar muito bem o tipo de reviravolta e surpresa que uma narrativa ao contrário pode trazer. É, sem sombra de dúvida, um grande filme, uma variante fenomenal do que a gente pode chamar do neo-noir do cinema americano. Em quarto lugar, eu coloco Dunkirk, de 2017. Eu vi aí pelos comentários e reações
reações ao meu vídeo que o Dunkirk é um filme um pouco divisível entre os fãs do Nolan, né? Mas pra mim eu acho que é um filme experimental em grande escala, onde o Nolan pega esse pretexto da Segunda Guerra Mundial, da evacuação da praia de Dunkirk e constrói um filme de terror. É praticamente um filme onde você tá vendo esses personagens sendo perseguidos por um inimigo invisível, sempre de longe, sempre dos céus, e é basicamente um clímax, um terceiro ato durante o filme inteiro. Por isso que ele é um filme tão rápido, que ele é tão curto. Eu acho que é literalmente cortar toda a gordura e realmente colocar o espectador dentro da situação daqueles personagens. São personagens vazios, sem muita personalidade, mas que pra mim, na minha visão do filme, servem como um avatar do espectador. É quase uma experiência de 4D para você estar dentro daquela praia, né? E você tem aquela execução formidável com as cenas de fotografia aérea, com os navios afundando, com a perseguição na praia. É uma das grandes realizações técnicas do Nolan, sem sombra de dúvida, e talvez o melhor uso de IMAX que ele fez até agora. Em terceiro lugar, eu coloco Oppenheimer, de 2023, que está em cartaz nos cinemas. Pois é, eu precisei assistir Oppenheimer mais uma vez, porque eu comentei no meu vídeo aqui, né? Era muita coisa pra contemplar e compreender numa assistida só. Se eu não tivesse revisto Oppenheimer, talvez ele estivesse um pouquinho mais baixo, mas agora, vendo mais uma vez, eu acho que isso daqui é, sem sombra de dúvida, o roteiro mais complexo, mais intrincado e também, talvez, o melhor que ele escreveu sozinho, porque o Christopher Nolan é um colaborador, ele costuma trabalhar com o Jonathan Nolan, mas o que ele faz aqui pra contar a vida do J. Robert Oppenheimer, vivido brilhantemente pelo Cillian Murphy, é mais uma narrativa que vai e volta no tempo, que tem perspectivas diferentes, que tem preto e branco e colorido, e diferentemente dos outros filmes dele, né, não é um filme de ação, ele não tem uma escala gigantesca como Dunkirk, por exemplo, mas ele usa o IMAX e todos esses recursos de cinema gigante, de cinema pipoca, para realmente contar uma história de drama com várias cenas de reunião, diálogos, julgamentos, tudo levando aí à construção da bomba atômica no meio da Segunda Guerra Mundial, que garante alguns dos melhores momentos que ele já filmou, um dos melhores elencos que ele já trabalhou também. E eu sinto que o Oppenheimer é um daqueles filmes que vai crescendo bastante com você. Eu não duvido, se eu assistir Oppenheimer de novo, quem sabe se esse filme vai subir na lista, né? Eu acho que realmente é um suprassumo de várias das coisas que o Nolan fez até agora. Em segundo lugar, eu coloco A Origem, Inception, de 2010. Como eu comentei no meu vídeo, né, nada pra mim é melhor no cinema, pessoalmente falando, né, isso é completamente minha opinião, mas eu adoro quando alguém pega uma ideia original, cria um conceito novo e consegue, de alguma forma, colocar aquilo num grande filme de ação. Então, você tem essa narrativa bem surreal sobre ladrões que invadem o subconsciente através dos sonhos, mas é um filme de assalto, é um heist. Você tem a formação de uma equipe para meio que criar uma ilusão, uma mentira através de camadas do subconsciente. Esse é o tipo de filme que me faz amar o cinema de grande escala. Tem ótimos personagens, tem cenas de ação fantásticas que misturam efeitos de física, efeitos práticos, CGI, além de ter um estudo de personagem com Leonardo DiCaprio, né, que é surpreendente. É um filme que também vai se revelando, assim como o Memento, ao mesmo tempo que ele tá explodindo tudo, colocando a música lá em cima com o Hans Zimmer. Inception pra mim é um verdadeiro milagre, assim, do que você pode fazer com uma ideia fantástica e uma execução de blockbuster pipoca. E em primeiro lugar, pra mim, acho que não tem outra resposta, é Batman, o Cavaleiro das Trevas, de 2008, The Dark Knight, né, gente? É o filme que literalmente causou impacto em Hollywood. Eu acho que a gente pode colocar na areia, assim, a Hollywood pré e pós The Dark Knight. Obviamente, vários outros filmes estariam marcados nessa areia, mas eu não consigo pensar em outro exemplo de um filme recente, assim, que chegou e foi um verdadeiro fenômeno. Ele mudou a forma como vários cineastas e produções de gênero poderiam enxergar quadrinhos, filmes de grande escala. Ainda hoje a gente sente a influência do The Dark Knight, que é um filme, assim, perfeitamente construído. É uma história policial com o Batman, com esse Coringa icônico, perfeito do Heath Ledger, uma das grandes performances de todos os tempos. É um roteiro pra mim redondinho, de trama, de ação, de psicologia, de evolução em estudo de personagem. Eu ainda tô esperando algum filme causar em mim o efeito que o Cavaleiro das Trevas teve em 2008, né? O filme completa 15 anos em 2023. Pra mim ele continua tão impressionante, tão perfeito quanto a primeira vez que eu vi. Bom, pessoal, essa é a minha lista pessoal sobre o ranking dos filmes do Christopher Nolan. Agora, por favor, comentem aí como fica o ranking de vocês com Oppenheimer e sem Oppenheimer, e aproveitem também para falar mais um pouco do que vocês acharam do filme novo com Cillian Murphy. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.